Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos creem que Ele é a cura para o teu interior? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Então diga comigo isso. Amém? Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Mais uma vez. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Alguém conosco essa noite pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? Amém? Fica de pé para a igreja conhecê-lo, varão. Amém? Glória a Deus. Mais alguém conosco pela primeira vez? Vamos dizer que o nosso querido é bem-vindo em nome de Jesus? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Essa é a casa do Pai, então é a sua casa. Sinta-se à vontade aqui em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que pena, queridos. Que pena que muitos têm trocado a glória de Deus, né? Que pena que muitos têm substituído por pouca coisa aquilo pelo qual o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus quer falar com você aqui essa noite. Amém? E não importa, querido, não importa o que aconteça, não importa o que se levante, Deus é fiel para com os fiéis. Deus é fiel para com aqueles que almejam a sua glória. Deus é fiel para com aqueles que almejam a sua presença. Olha para o teu irmão e fala assim: você almeja a presença de Deus? Olha para o teu irmão e fala: então alegre-se no Senhor. Diga: nesses dias você está levando a glória de Deus para a tua casa. Nesses dias você está levando a glória de Deus, aleluia, juntamente com você. Ninguém se apresenta diante do Senhor e sai de mãos vazias. Principalmente aqueles que compreendem e entendem que necessitam desta glória, que necessitam desta unção, que necessitam desta direção. Eu posso dizer para você sem medo de errar: os que vão prevalecer nos últimos dias são os cheios de Deus. São aqueles que são cheios do Senhor. São aqueles que são cheios da obediência da palavra. São aqueles que são cheios daquilo pelo qual Deus estabeleceu e falou. E para eles é um prazer ser, como se diz, possuídos pelo Senhor. Eu estava falando com os irmãos hoje de manhã, e eu disse que quando o Senhor pegou o garoto, que não tinha cara de rei, não tinha tamanho de rei, não tinha estatura de rei, não tinha jeito de rei, todo mundo olhava para ele, ninguém via rei de jeito nenhum.
O Senhor deixou bem claro que escolhe quem quer, e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Olha para o teu irmão e fala assim: o Espírito Santo de Deus quer pegar você para Ele. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui essa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus quer pegar você para Ele. O Espírito Santo de Deus, aleluia, quer olhar para você e dizer assim: é meu, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu desejo, eu posso fazer o que eu necessito, eu posso fazer o que está no meu coração, eu posso, aleluia, concluir sobre esta vida e sobre essa pessoa tudo aquilo que eu quero e que eu desejo. Ela é minha, ele é meu. Nós estamos declarando nesses dias que nós vamos levar a presença do Senhor para a nossa casa. Quando nós falamos em casa, nós podemos olhar para nós como casa, porque a palavra do Senhor diz que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Quando nós falamos em casa, nós podemos falar na nossa casa, diga assim, família. Porque eu não quero falar de paredes, eu quero falar de pessoas. Diga mais uma vez, família. E eu quero te dizer uma coisa: você que o teu coração arde em chamas para que a glória de Deus se estabeleça na sua família, alegre-se no Senhor, porque o Senhor quer estabelecer a glória dele sobre a tua casa. Quando nós falamos em casa, nós falamos em igreja. Diga assim comigo, igreja. Diga assim comigo, Deus quer uma igreja entregue à sua presença. Irmãos, por que será que Deus traz estratégias à existência? O porquê será que Deus traz comandos à existência? O porquê será que Deus em determinados momentos fala de algumas formas e de algumas maneiras conosco? Porque, queridos, Deus é aquele que não se altera no seu caráter, na sua forma de ser, na sua forma de proceder. Porém, Deus é aquele que entende quando o ser humano precisa de renovo, de novas direções e de novo tempo. Todas as vezes que o Senhor decidiu suscitar avivamento entre os homens, é porque Ele olhou e percebeu: a humanidade está precisando de algo divino. E nós precisamos nesses últimos dias guardar algo na nossa mente e no nosso coração. Deus jamais irá se conformar com aquilo que o homem quer. Deus jamais irá se conformar com aquilo que o homem quer designar. Deus jamais irá parar e se curvar diante daquilo que o homem estabeleceu como forma de Deus fazer alguma coisa. Nesses últimos dias, há uma atmosfera espiritual e coisas espirituais a serem derramadas sobre as nossas vidas. Mas eu posso te dizer seguramente uma coisa: poucos conseguirão ver e desfrutar disso que está sobre nós e pronto para ser derramado, se não abrir os seus olhos urgentemente. Olha para o teu irmão e fala assim: precisamos abrir nossos olhos. Em 2 Crônicas, no capítulo 13, quando nós vemos a palavra, o intuito de restabelecer a presença de Deus, a palavra do Senhor diz que Davi, ele reúne os povos e as pessoas e ele diz: nós precisamos trazer a arca de Deus, pelo qual Saul não se valeu dela. Ou seja, Davi estava dizendo: nós não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Diga assim: eu não posso fazer nada sem a presença de Deus.
Dizer que não se pode fazer nada sem a presença de Deus é dizer: eu preciso da orientação de Deus, é dizer: eu preciso do conselho de Deus, é dizer: eu preciso da força de Deus, é dizer: eu preciso que Deus caminhe lado a lado comigo, é dizer: nos dias que eu estou vivendo, eu não posso errar, no dia que eu estou vivendo, eu preciso de estar de olhos abertos para aquilo que verdadeiramente eu necessito. Filhos de Deus e igreja de Cristo, presente nesta casa no dia de hoje, não somos nada sem a presença de Deus. Durante muito tempo, temos vivido como geração que olha a presença de Deus através daquilo que Ele me dá, porque eu necessitava. E Deus está trazendo um tempo em que Deus olha para mim, para você e diz: é necessário ter a minha presença, porque nos últimos dias a minha presença fará diferença. Hoje, os que servem a Deus porque estão pedindo cura e tendo cura, porque estão pedindo virada econômica e tendo virada econômica, porque estão pedindo que Deus proteja e Deus tem protegido, porque tem pedido que Deus mude e Deus tem mudado, mas no momento em que são contrariados, já não são mais cheios de Deus, porque o milagre não existe mais. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus falou que ia mexer com você. A partir do momento, presbítero Marcelo, que alguma coisa me desagrada, eu esqueço frutos do Espírito, dons do Espírito, presença de Deus e aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Olha para o teu irmão e fala assim: não é isso que Deus quer de nós. Deus quer pessoas cheias da tua presença. Pessoas cheias da presença de Deus, pastor Giovanni, elas continuam firmes, elas continuam andando. Pessoas cheias da presença de Deus, elas não olham para as debilidades do ser humano. Pessoas cheias da presença de Deus não ficam procurando qualquer coisinha para se distanciar de Deus. Pessoas cheias da presença de Deus, elas entendem e sabem que sem Deus elas não são nada. É tempo de nós entendermos: sem Deus não somos nada. Muitas vezes se corre da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus constrange. A presença de Deus chama para um negócio diferente. A presença de Deus chama para um estreito. A presença de Deus chama para posições. E sabe o que tem acontecido muitas vezes, queridos? Até mesmo com a igreja de Cristo e aqueles que se consideram filhos de Deus. Pessoas têm vivido conforme o curso desse mundo, conforme querem, e ainda querem que Deus continue com as mãos estendidas sobre elas. E o Senhor está nos chamando nesse tempo. Querido, Deus estabeleceu esse tempo de 3 meses para nós. E eu posso te dizer uma coisa: é tempo em que Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: qual é a tua escolha? Davi decidiu arduamente: eu não viverei como Saul, eu viverei cheio da graça, cheio da presença, e Deus vai estar perto de mim. Vamos nos valer da presença de Deus. Vamos nos valer da presença do Senhor. Deus está olhando para nós dizendo: vocês são a geração que eu escolhi para trazer um grande avivamento. Irmãos, é o poder de Deus que faz tudo em todos. É o poder de Deus que faz a terra produzir. É o poder de Deus que faz com tudo quanto o ser humano necessita venha à existência. Mas nós estamos nos tornando pessoas como Saul. Eu quero que Deus vá comigo para a guerra, mas quando eu estou em paz, eu não quero nem saber do Senhor. Quando eu decido olhar alguma coisa que eu preciso e Deus decidiu não me dar,
na hora que eu quis e no momento que eu quis, eu já não julgo suficiente ter a presença de Deus. E o Senhor está olhando para nós e está dizendo: homens, mulheres, jovens, é tempo de colocar a minha arca no seu devido lugar. Com a presença vamos longe. Sabe o que tem acontecido com a igreja de Cristo, pastor Jefferson? A igreja de Cristo já não é mais carismática. A igreja de Cristo já não atrai mais servos e servas de Deus, conhecidos como os piores que existem na face da terra. Pessoas sem compromisso, pessoas que não honram aquilo que dizem, aquilo que falam. Pessoas pelo qual se esqueceram de princípios básicos daquilo que Deus quer para nós. E sabe o que aconteceu? A glória de Deus se distanciou. E quando a glória de Deus está longe, nada produz. Nada vem à existência. E Davi disse: Saul não se valeu da arca, mas eu vou me valer. Olha para o teu irmão e fala assim: a geração de Saul não se vale da arca, e você? Não é que estamos trazendo a força, Deus está dizendo, ela está à vossa disposição, é só trazer. Deus está dizendo, está à sua frente, é só trazer. Deus está dizendo, você sabe onde está, é só tomar posse. Queridos, nós como igreja de Cristo, aqueles que detêm a glória de Deus, precisamos caminhar com a presença de Deus sobre nós, pois onde chegarmos e onde entrarmos, algo diferente vai acontecer. Pois onde chegarmos, algo diferente virá à existência. Mas quando o Senhor fala em trazer a arca, Ele diz, para trazer a arca, para viver a presença, porque aqueles que têm a presença têm um legado. Ah, irmão, você não entendeu, mas eu vou falar de novo. Olha para o teu irmão assim, bem sério, para ele falar assim: quem carrega a presença de Deus deixa um legado. Alguém deixou um legado e eu estou pregando dele até hoje. Era perfeito? Não. Mas reconhecia as imperfeições e as deixava nos pés de Deus e nos pés do Senhor. Porque necessitava da presença de Deus sobre a sua vida. Porque sabia que não poderia reinar sem a presença de Deus. Porque sabia que não poderia subsistir diante, aleluia, muitas coisas. E sabe o que acontece com esse homem? Até hoje eu estou pregando dele. E o Senhor um dia olhou para esse homem e disse: não faltará sucessor ao seu trono. Bispo, como eu vou ser alguém? Como eu vou adquirir uma identidade? Como eu posso, aleluia, fazer algo pelo qual subsista, não só por alguns dias, algumas semanas ou algum tempo? Bispo, o que eu preciso fazer para que as coisas que eu faço, aleluia, não perdurem por apenas alguns dias, mas fique um legado escrito, mas fique um legado deixado, frutos daquele que tem a presença de Deus sobre a sua vida. Aquele que tem a presença do Senhor sobre a sua vida, por onde ele passa, se ele tem que ir para outro lugar, alguém olha e diz: tal, fulano de tal, era cheio da graça de Deus, fulano de tal é cheio da presença de Deus, fulano de tal é uma bênção, fulano de tal, aleluia, tem a graça de Deus, tem a presença do Senhor. Bispo, mas tem quem fale ao contrário. Azar de quem fale o contrário, porque quem tem a presença de Deus, quem o justifica é o próprio Deus. Davi estava dizendo: vamos nos valer da presença de Deus.
Quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, nós vemos pessoas, Bispo Ana Paula, que quando deixaram um legado, foi porque usufruíram e tiveram a presença de Deus perto deles. Quando nós olhamos para Abraão, diga comigo assim, Abraão. Diga assim comigo, o pai da fé. Em Hebreus, queridos, no capítulo 11, nós vamos ver muita coisa escrita de muita gente, concorda comigo sim ou não? Porém diz a palavra do Senhor, que este homem creu no Senhor verdadeiramente, e um dia a voz de Deus, diga, a presença de Deus, o visitou. E esse homem, sabe o que ele fez? Ele deixou de lado a idolatria, ele deixou de lado as fábricas de seu pai, ele deixou tudo quanto possuía, e sabe o que ele fez? Esta voz é algo diferente para mim, e tudo que eu necessito, é disso que ela está me trazendo nesse momento. E sabe o que a presença de Deus estava fazendo com esse homem naquele momento? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você não sabe qual é a terra, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o dia de amanhã, mas dá para ouvir o que eu estou falando? Sabe por quê, querido? Porque quem tem a presença não vive de vista, quem tem a presença vive de fé, confia verdadeiramente, sabe, os sinais eles seguem aos que creem. Eu não estou vendo hoje, mas amanhã irá se cumprir aquilo que a presença de Deus deixou muito claro que se cumpriria na minha vida. Quem foi Abraão? O pai da fé. Quem foi Abraão? O pai daquele, aleluia, que iniciou uma geração. Quem foi Abraão? Aquele pelo qual nós pregamos até hoje, temos convicção e certeza que, aleluia, somos filhos de Abraão pela fé. E a palavra do Senhor deixa claro, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe por quê? Porque simplesmente Abraão, aleluia, deixou tudo pelo qual estava fazendo e disse, eu preciso da presença de Deus. Isso é sério, irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim, necessitar da presença é renunciar. Olha para o teu irmão e fala assim, quer a presença? Fala, quer andar cheio de Deus? Fala, renuncia. Irmãos, eu estou numa igreja pentecostal? Renuncia. Renuncia à vontade. Renuncia o próprio querer. Renuncia um pouco o descanso, irmão. Renuncia um pouco algumas coisas. Deus está olhando para nós e está dizendo, quer viver cheio da minha presença? Pague o preço para tê-la. Afinal de contas, a arca, você vai ver isso, não é levinha não. Olha para o teu irmão e fala assim, a arca tem um peso. Posso te dizer uma coisa? Presença de Deus tem um peso. Autoridade de Deus tem um peso, ministros. Presença de Deus tem um peso, ministros. Quero dizer para você, igreja, respeito tem um preço. Há um preço a ser pago e o Senhor está dizendo, aqueles que levam a minha arca nos últimos dias, eles precisam renunciar a algumas coisas. Até quando estaremos cocheando entre dois deuses? Mas eu já larguei a idolatria faz muito tempo. Mas querido, e esse Deus que você fica agarrado com ele a todo instante e não faz a vontade do Deus verdadeiro para poder estar apegado a ele? E aí? Eu não tenho dúvidas de que Deus quer te encher da glória. Eu não tenho dúvidas de que Deus quer te encher da unção. Mas sabe o que está acontecendo, aleluia, com os filhos de Deus, com os filhos do Senhor? Eles estão se deixando vencer por aquilo que um dia o mundo impôs. Querido, Deus nunca dará ouvidos àquilo que o mundo fala. Ah, mas é só isso, aquilo outro. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus não muda. Irmão, não venha mudar Deus. Deus está dizendo, pessoas precisam trazer a minha presença à existência, e precisam começar a renunciar.
Quando nós olhamos para Isaac, nós vemos alguém, querido, que Deus olhou para ele e disse assim: não vai para onde todo mundo vai, vai por aqui. Não vá para o Egito, vai para Berseba. Não vá para o Egito, vai para a terra onde parece que é a terra do teu inimigo. Sabe o que o Isaac fez? Nem olhou para o Egito, foi para onde Deus mandou. Olha para o teu irmão e fala assim: vai para onde Deus mandou. Eu não sei se você sente a presença de Deus, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Bicho, está com raiva? Não estou não, irmão, só estou indignado. Porque nós estamos vivendo dias em que Deus quer nos encher. E sabe o que tem acontecido conosco? Estamos sonolentos e não estamos enxergando aquilo que Deus está prestes a derramar sobre nós. Levanta, acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, Deus vai te iluminar. Sabe o que tem acontecido com muitos? Deus tem olhado para você e dito: vai por aqui, faça isso, faça aquilo. Você tem dito assim: não, vou fazer igual eu quero. Posso te dizer uma coisa? Há caminhos que o final deles são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. E o Senhor está dizendo: não vim para te trazer morte, vim para te fazer viver. Tem coisa que para mim parece bom, mas será que eu já parei para dizer para o Senhor: Senhor, o que tu queres nesses dias em que o Senhor quer me encher? Em que o Senhor quer me fazer cheio da glória. Irmão, pessoa cheia da glória vive igual Isaac. Sabe o que acontecia com Isaac? Isaac furava poço. Quando ele furava poço, alguém entulhava o poço. Ele furava em outro lugar. A verdade é que onde ele furava poço dava água. E onde dava água tinha vida. E onde tinha vida tinha prosperidade. E onde tinha vida tinha aquilo que o servo de Deus necessitava. Deus está olhando para você e está dizendo: cheio da minha glória, você tem tudo que você precisa. Quando olhamos para Jacó, olhamos alguém que era considerado o enganador, o ludibriador, mas um dia esse homem decidiu, o pastor Jefferson, dar uma virada na sua vida. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor me abençoar, a parte que é tua e pronto, acabou. Se o Senhor me abençoar, Senhor, eu serei abençoador. Sabe o que aconteceu com esse homem? Por onde ele passava, irmão, ao invés de nascer ovelhinha igual nascia de todo mundo, só nascia conforme ele direcionava, irmão. E o Senhor está olhando para mim, para você, está dizendo: é tempo de compromisso. Olha para o teu irmão e fala: quem quer trazer agora tem compromisso. Olha para o teu irmão e fala assim: é tempo de propósito. Ah, irmão, você não está entendendo o que eu estou pregando e eu preciso que você pregue comigo. Querido, é tempo de propósito. É tempo de coisas firmadas com Deus. É tempo de estar aos pés do Senhor. É tempo de olhar para Deus sim e dizer: Senhor, eu firmo o propósito contigo e eu vou cumprir os meus propósitos. É tempo de olharmos para o Senhor e dizer: me chamam de ludibriador, de enganador, me chamam disso, daquilo outro. Senhor, eu deixarei muito claro que eu sou aquele que sou abençoado pelo Senhor. Eu sou abençoado por Ti. Eu carrego a Tua presença e carregando a Tua presença eu não vou continuar do mesmo jeito. Sabe o que acontece com Jacó? Quando Jacó sai da terra do seu tio, ele sai mais poderoso do que seu tio. Mas quando chega no Val de Jaboque, Jacó olha para si mesmo e diz: eu preciso de mudança. E eu vou lutar com Deus. Eita. Se necessário a noite inteira, mas que eu vou ser abençoado, eu vou. Olha aqui para mim. Jacó não era abençoado? Talvez a visão de muitos. Jacó já teria passado, missionária Silva, todos os processos.
Mas Jacó teve consciência e disse: eu preciso passar por mais um ainda. Ele disse: meu irmão não pode desejar me matar. Ele disse: não pode haver indiferença entre mim e meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: a tua transformação exige unidade. Uma das maiores bênçãos que eu e você vamos viver nos últimos dias é olharmos para o nosso irmão como olhamos para nós mesmos, Bispo Ana Paula. E olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu vou vencer tudo que eu tenho que vencer, nem que eu passe a noite inteira lutando. Enquanto não me abençoar, eu não saio daqui. Enquanto não me abençoar, eu não arredo daqui. Enquanto não me abençoares, eu não movo o pé daqui. Enquanto eu não for abençoado, eu continuo no propósito de ser transformado. Olha para o teu irmão e fala assim: quem traz a glória quer transformação. Vamos só deixar uma perguntinha. Olha para o teu irmão e fala assim: por que somos os mesmos ainda? Deus quer mexer com você, e o Senhor está olhando para você e está dizendo: você quer levar a minha presença, quer ser cheio de mim? Então comece a ser transformado. Quando olhamos para José, olhamos alguém que sonhou, olhamos alguém que tinha sonhos, que tinha projetos. Sabe o que aconteceu com José? Fiel a Deus e fiel ao Senhor. Sabe o que acontecia? Passou prova para arrebentar. Quando eu olho para José, missionária Lídia, eu tenho o prazer de levantar todas as manhãs. E sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Pessoas têm abandonado sonhos e até projetos que Deus deu. Sabe por quê? Porque as coisas se tornaram difíceis. Vivemos o momento da retaliação. E sabe o que tem acontecido conosco? Temos deixado projetos, planos, a vontade do Criador, a vontade de Deus em segundo estágio. A nossa falta de ímpeto, sabe o que tem feito? Tem nos feito ficado, aleluia, enquanto deveríamos estar guerreando e lutando, tem nos feito ficar enrolados na coberta. Tem nos feito com simples coisas sermos derrotados. Mas a verdade é que José viveu muitas provas. E sabe que não é prova fácil não, irmãos. José viveu momentos em que pessoas olharam para ele e o acusaram de fazer algumas coisas que nunca José tinha feito, que nunca José tinha praticado. E sabe o que acontece hoje em dia? Muitas vezes alguém é confrontado por aquilo que fez, empina o nariz e sai fora. Olha para o teu irmão e fala assim: chegou a hora daqueles que carregam a presença. Olha para o teu irmão e fala assim: para carregar a presença, fala, não pode parar no dia da prova. Fala, no dia da prova tem que continuar. Olha aqui para mim que eu quero te dizer uma coisa. Se Deus deu sonho, se Deus deu projeto, se Deus colocou coisas nos nossos corações, vamos até o fim. Vamos até o fim. Vamos até a coroa da glória ser colocada na nossa cabeça, em o nome de Jesus. Tem que ir até o fim. Estamos nos tornando apáticos e não estamos acordando. E o Senhor está dizendo: o que eu tenho para você é tão bom. Engano, calabouço, prova. Mas por onde esse homem passava, ele era reconhecido, porque alguém olhava para ele e dizia: tem algo diferente na vida dele. Na casa em que ele foi, aleluia, enganado, era ele quem governava.
Na prisão, era ele quem coordenava as coisas. Aleluia. E quando ele teve a oportunidade de chegar diante do grande da terra, sabe o que aconteceu? Ele deixou de ser escravo e prisioneiro. E alguém olhou para ele e disse assim: você precisa governar, o teu coração é diferente. Olha para o teu irmão e fala assim: só governa quem é cheio de Deus. Olha aqui, deixa eu te ensinar uma coisa: senão vai durar poucos dias. E Deus não quer nos dar bênçãos de poucos dias. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus falou que você não teria filhos de poucos dias. Olha aqui para mim: aquilo que geramos espiritualmente são chamados de filhos. Deus está olhando para você e está dizendo: é hora da geração que é como Davi, e tem o coração de Davi trazer a minha arca. Eu não suporto Saul. Deus está falando com alguém aqui? É que você fica olhando para mim com a cara, eu fico assustado, irmão. É o dia que eu mais preciso dar glória a Deus e aleluia, que Deus está mexendo comigo, eu fico calado. Para trazer a arca, precisa querer deixar um legado. Porque se eu não quero deixar um legado, eu olho para a glória da arca e penso que a glória é minha. Quantos querendo trazer a arca e olhando para a glória da arca e dizendo: eu vou ser grande, eu vou ser reconhecido. A glória da arca não é para promover ninguém. A glória da arca é para fazer com que os filhos de Deus tragam à existência aquele que verdadeiramente precisa ser grande. Olha para o teu irmão e fala: quem traz a arca não está preocupado consigo mesmo. Olha para o teu irmão e fala assim: para de se preocupar com o dia de amanhã. Fala: para de se preocupar com o que está por vir. Posso te dizer uma coisa: aqueles que têm a presença de Deus têm tudo. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos um dia um Isaías dizendo: eu não posso fazer porque meus lábios são impuros. E sabe o que é que Deus faz? Pega um tenaz do altar, vai logo na boca dele e dá uma sapecada. Olha para o teu irmão e fala assim: para de desculpa, Deus transforma o que precisa ser transformado. Ah não, é porque eu meus lábios são impuros. Deus olhou na hora e disse assim: então eu tenho uma tenaz e uma brasinha aqui que é do tamanho da sua boca. E eu posso te dizer uma coisa: Deus tem que queimar muita boca, como queimou a boca de Isaías nesses últimos dias. Para carregar a presença de Deus tem que ter boca santa, tem que ter boca limpa, tem que ter boca diferente, tem que ter boca de profeta, porque boca de profeta traz a palavra de Deus à existência, e quem traz a palavra de Deus à existência traz coisas firmes. Jeremias olhou e disse assim: mas eu sou muito novinho. Quantas vezes você jovem dá tanta desculpa, né? Mas eu ainda sou jovem. Mas eu ainda sou um mancebo de 16 anos, de 15 anos. Posso dizer uma coisa para você? Deus só olhou para Jeremias e disse assim: só abra a tua boca e fale o que eu mandei falar. Eu não olho idade para escolher, eu não olho idade para separar, eu não olho idade, aleluia, para pôr à parte, eu olho o coração. Se eu te escolhi, toma posição logo e começa a andar segundo aquilo que eu quero. Ah, mas Jeremias era Jeremias, era, né? Jeremias de ponta cabeça na cisterna, era Jeremias jogado no buraco, era Jeremias que todo mundo chama de chorão. Eu queria ver alguém no lugar de Jeremias, se não ia chorar dia e noite.
Uma coisinha, nem dá um beliscãozinho. Mas chorando ou não chorando, quando ele abria a boca, ele trazia à existência a palavra de Deus. E em dias de aflição, esse homem dizia: eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Quando olhamos para Daniel, diga assim comigo: Daniel. Eita cabra retado. Jovem, mancebo. Mas sabe o que ele fez? Não como nada do que vocês têm. Mas olha que manjar. E daí? Vou comer legume. Não vou me misturar. Vou dar exclusividade àquele que me chamou. Não estou na minha terra. Estou num cativeiro. Esse homem é admirável. Hoje me chamam de escravo. Mas minhas mãos podem ser escravas, posso estar em grilhões. Mas aqui dentro é livre e totalmente livre. E não tenho, aleluia, dívida com ninguém. Eu prefiro me manter à parte. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Daniel é louco, Daniel é maluco. Depois, aleluia, dos dias passados olhavam para ele, ele estava melhor do que os outros. Olha para o teu irmão e fala: quem é exclusivo de Deus está sempre melhor do que quem não é. Tem exclusivo de Deus aqui? Cadê os exclusivos do Senhor? Ergue a mão lá em cima e fala: eu sou exclusivo de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: não é só o bispo que está vendo, não. Deus não quer nos dividir. A maior potência da época, o maior rei da época, decidiu dar uma de bobo com Daniel. Decidiu se levantar contra o Deus de Daniel. Sabe o que aconteceu, bispo Ana Paula? Ficou 7 anos comendo capim, igual um burrinho. Quando voltou à consciência, olhou e disse assim: o Deus de Daniel é verdadeiramente Deus. Deus está olhando para nós e dizendo: aqueles que detêm a minha presença, eles fazem tanta diferença, que os povos, nação, olharão para eles e dirão: o Deus deles realmente é Deus. Deus ainda existe, Deus ainda é poderoso, Deus ainda faz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, que escolheram e decidiram estar com o Senhor. Um dia olharam para ele e disseram: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais cheios de poder. Olha para o teu irmão e fala assim: cheio de Deus. Olha para o teu irmão e fala: cheio da presença. Olha para o teu irmão e fala: cheio da glória. Sabe o que aconteceu? Entraram naquele lugar traidores, entraram naquele lugar medrosos, entraram naquele lugar, aleluia, com muitas debilidades, mas depois de serem cheios de Deus, nós pregamos até hoje, onde eles passavam a sombra curava, onde, aleluia, era levado lenços e aventais desses homens, pessoas eram curadas. Ei, esses homens fizeram grande diferença. Quando se olha a igreja de Atos, se olha e se vê claramente a glória de Deus, por causa de pessoas que atenderam a voz de Deus. Porque Deus dizia: chegou a hora da profecia de Joel se cumprir, chegou a hora de toda a carne ser cheia da minha presença, e um grande avivamento aconteceu, porque 120 pessoas decidiram dizer: eu quero ser cheio de Deus. De 120 se tornaram 3.120, de 3.120 se tornaram 9.120, por aí vai.
Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Sabe por quê? Porque esses homens e mulheres eram cheios de Deus. Homens e mulheres que passavam lutas, perseguições, que passavam aflições. A igreja não era igual a nossa, irmãos. A igreja era perseguida. Um deles foi morto a fio da espada em praça pública. Um de ponta cabeça crucificado, e por aí vai. Só ficou João o amado, não é verdade? Mas assim mesmo partiu e viveu aflições na ilha de Patmos. Só que viveram as maiores experiências que um ser humano pode viver. Posso dizer uma coisa para você? Tem muita coisa que eu sei que meu Deus quer me dar, mas a que eu mais almejo são os segredos espirituais que estão nele. Porque isso me torna forte para combater. Porque isso me torna forte para ir adiante. Eu quero que você se coloque de pé. E eu te convido essa noite a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença. Não como aquele que repete a frase que eu acabei de dizer, mas como aquele que quer olhar para o seu dia a dia, para o seu amanhecer, para a sua rotina diária e dizer: Senhor, chegou o dia de mudar tudo isso e eu estou mudando. Senhor, chegou os tempos de ser cheio de Ti, e eu preciso ser cheio de Ti, eu vou ser cheio de Ti. Eu vou ser cheio da Tua glória, cheio da Tua presença, eu vou ser cheio da Tua unção, Senhor. Senhor, eu não vou ser aquele que caminha e anda como aquele que não tem uma perspectiva e que não vai deixar um legado, não, Senhor. Quando se lembrarem de mim, não se lembrarão de mim por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu possuo como material, não se lembrarão de mim pelas minhas características físicas, mas se lembrarão de mim como homem e como mulher de Deus, como alguém cheio da presença de Deus. E eu quero que nessa hora você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero que nessa hora você comece a falar com teu Deus. Comece a pedir sabedoria ao Senhor, para que você identifique o que te impede de pegar nos varões e levar esta arca para o devido lugar. Há muitos testemunhos que ficaram para nós, como eu acabei de dizer. E o Senhor está dizendo: filho, filha, eu também estou à sua disposição. Fala com Deus, irmãos. A arca tem preço de clamor. Bispo, mas você não vai carregar a arca para mim? Eu vou levar a arca de Deus para minha casa. Ela tem um peso. Eu posso te dizer uma coisa: igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja é um corpo. Se você quer que a arca de Deus seja estabelecida na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade, chegou a hora de clamar por isso. Chegou a hora de buscar por isso. Chegou a hora de intensificar o clamor por isso.
Senhor, Pai, nós estamos em dias em que nós estamos declarando que nós vamos levar a Tua presença. Em que nós, Senhor, mesmo como minoria sobre a face dessa terra, nós estamos decidindo e dizendo: Senhor, se precisa começar de alguém, conte com os meus ombros, conte com a minha força, conte com a minha disposição, conte com o meu tempo, conte com a minha oração, com o meu jejum, com a minha busca, com a minha intensidade. Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias, o Senhor quer voltar. Pai, esses últimos dias são dias de posicionamento e nós estamos aqui colocando o nosso posicionamento diante do Senhor. Em vivermos diferente, em falarmos diferente, em procedermos diferente, em andarmos diferente, em pregarmos diferente, em ministrarmos diferente. Senhor, é tempo de despertar. Senhor, é tempo de despertar e em tempo de despertar. Em tempo de despertar, Senhor, encontramos resistências. Em tempo de despertamento, Senhor, encontramos muitas coisas, mas Senhor, começa a olhar para aquele que nesse momento, começa a olhar para aquele que nessa hora, Senhor, se coloca inteiramente à sua disposição. Comece nesse momento, Senhor, a olhar os corações que são incendiados pelo desejo de que a Tua glória seja estabelecida. Olha nesse momento, Senhor, para os corações e para as vidas que entendem que é um tempo de se levar a mensagem e salvação. Senhor, o Senhor está mexendo conosco. Oh Pai, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para a direita e para a esquerda, não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar adiante. Senhor, o Senhor está mexendo conosco, e em dias que o Senhor mexe conosco, o Senhor está sinalizando que dias de grandes vitórias estão chegando. Senhor, há muitas coisas para ser derramadas sobre nós. Há muitas coisas para serem derramadas sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Há muitas coisas para serem derramadas sobre, Senhor, nas nossas vidas como igreja de Cristo. Senhor, é tempo daqueles que se colocam à disposição para trazer a arca. Senhor, nós não somos geração rejeitada. Nós não somos geração reprovada. Nós somos geração que dizemos: pode contar com os meus ombros. Senhor, eu abençoo o teu povo nessa hora. Eu abençoo o posicionamento do seu povo. Senhor, nem sempre estar na tua presença é pular, é gritar. Tem dia, Senhor, que estar na sua presença é sentir muitas vezes, Senhor, o sufoco de uma grande responsabilidade. Estar na sua presença muitas vezes, Senhor, é ser mexido a ponto de viver as mais diversas reações. Senhor, e nós não somos a geração que tem suas arcas nos ombros só em tempo, Senhor, de grande festa. Mas nós somos aqueles que dizemos em tempo de grande risco, em tempo, Senhor, em que muitos os ás caem pelo meio do caminho, nós somos aqueles que dizemos: nós acolhemos a sua arca, nós acolhemos a sua presença, porque para mim ela não é instrumento de morte, para mim ela é instrumento que me conduz à vida eterna. Só você que crê, aplauda ao Senhor. Só você que crê, glorifique ao Senhor. Só você que crê, exalte ao Senhor.